Olá, eu sou Márcio Teixeira, bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube e hoje eu tenho um assunto especial para você que aceitou a Cristo recentemente e está começando a dar os seus primeiros passos na fé. Bem, esse vídeo não é ou não tem a intenção de falar para as pessoas mais antigas na fé, aquelas pessoas que já leem a Bíblia há muito tempo, muito pelo contrário. Esse vídeo, o objetivo dele é falar para você que acabou de se converter, aceitou Jesus, ou está querendo conhecer mais do Evangelho, das coisas de Deus. E o tema de hoje é um tema que é fruto de uma conversa que eu tive com uma pessoa que se converteu recentemente. Ela falou uma coisa muito interessante para mim. Ela falou: Márcio, tem uma série de palavras, um vocabulário todo novo, um universo todo novo dentro desse negócio de aceitar a Cristo que eu nunca ouvi na minha vida, eu não faço ideia do que seja. E essa palavra e esse termo que eu vou usar hoje chama-se discipulado. E o que vem a ser discipulado? Bom, em primeiro lugar, é importante você saber aonde está isso na Bíblia, né? E tudo que eu procuro ensinar aqui no meu canal está fundamentado nesse livro e não no meu achômetro, tá? Então, para isso, eu vou ler o trecho de Mateus, capítulo 28, e é o último trechinho do livro de Mateus. E Jesus é quem está falando aqui para os seus discípulos. Ele tinha ressurreto lá em Jerusalém, e ele estava agora na Galileia e estava dando suas últimas diretivas para os seus discípulos. E ele fala o seguinte para os discípulos dele, olha, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aqui Jesus, ele é bastante específico com os seus discípulos. Em primeiro lugar, o discípulo de Jesus, ele tinha que sair da sua área e ir, né? Ou seja, você vai alcançar os povos, você vai pregar o evangelho, você vai falar para as pessoas. Muito provavelmente você foi alcançado, você se encontrou com Cristo através da vida de um discípulo de Jesus nos dias atuais, seja através da internet, seja através de um vizinho, seja através de um membro da sua família. Essa pessoa que falou para você certamente é um discípulo de Jesus. E a palavra discípulo significa aquele que aprende, né? Um aprendiz, ou aquele que está sedento em aprender algo do mestre. Jesus tinha os seus 12 discípulos, né? Um deles foi Judas, que acabou se enforcando porque traiu Jesus, etc. Depois, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas o ponto é que Jesus deu essa ordem específica que fazer um discípulo. O que significa fazer um discípulo? O que Jesus está querendo dizer para aqueles 11 homens que estavam ali na frente dele? Olha, vai atrás dessas pessoas e façam dessas pessoas discípulos. E a primeira coisa que ele fala que essas pessoas deveriam fazer: batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo é um símbolo daquilo que você acredita, daquela confissão que você acabou de fazer. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, nessa área dos primeiros passos com Cristo, do que seja o batismo. Convido você depois a dar uma olhada nesse vídeo. Então, eu vou colocar aí o link daquele vídeo na descrição desse vídeo que você está assistindo, para depois você ir lá e assistir, tá? Então, e depois do batismo, Jesus fala o seguinte, olha, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que Jesus estava querendo dizer em ensinar a guardar todas as coisas? Jesus, ao longo da caminhada dele, né, ministerial, ele ensinou uma série de coisas para os seus discípulos. E ele estava querendo que os seus discípulos ensinassem aos futuros novos convertidos que seriam trazidos
para o reino de Deus, que é o que está acontecendo com você. Porque se você está interessado em saber o que é discipulado, significa que você está interessado em aprender mais sobre aquilo que você acabou de se decidir. E é isso que Jesus está mandando os discípulos fazerem. Aprendam as Escrituras. E aprender o que Jesus ensinou para eles significa para nós hoje aprender a Bíblia. Você é um recém-nascido na fé. Paulo usa essa figura de linguagem como nós somos um recém-nascidos, nenenzinhos na fé, neófitos, como ele diz. E por essa razão que nós precisamos aprender os princípios básicos da nossa fé. O que significou a morte de Cristo? O que significou a sua redenção em Cristo? O que significou essa decisão que você tomou? Quem é Deus? Quem é Jesus? O que é o pecado? O que é a natureza humana? O que é a carnalidade? Enfim, são uma série de temas que esses primeiros passos de um discípulo devem ser abordados. Mas, óbvio que deve estar na tua cabeça, poxa, mas o que é o discipulado? É um curso? É um treinamento? É uma carteirinha de membresia? Não, não é isso. Jesus ensinou, uma das metodologias que Jesus tinha para ensinar para os seus discípulos eram as parábolas. Você já deve ter ouvido esse nome, né? Parábolas. Parábolas eram histórias alegóricas que Jesus contava para ilustrar um conceito e trazer uma realidade de um princípio espiritual na vida daqueles que estavam ouvindo. E uma das parábolas que Jesus ensinou foi a parábola do semeador. A parábola do semeador é uma parábola que se aplica muito bem para você e para mim hoje, mas principalmente para aqueles que acabaram de receber a palavra de Deus em seu coração. E eu vou explicar rapidamente essa parábola porque eu quero que você depois leia. Está em Mateus capítulo 13. Então eu vou abrir minha Bíblia em Mateus capítulo 13, especificamente no versículo 18 a 23, que são os versículos que Jesus explica a parábola aos seus discípulos. Mas basicamente é o seguinte: uma grande parte da economia de Israel naquela época não era só a pecuária, mas era também a agricultura. A agricultura era feita nos montes, né? Israel tem muitos montes, é um país muito montanhoso. E ali existem o que a gente chama hoje de curvas de níveis, sabe? Quando no monte tem aqueles terraços, né? Então Jesus está ilustrando um semeador que nessas curvas de níveis ele vai jogando as sementes. E algumas dessas sementes caem num terreno pedregoso, algumas dessas sementes caem num terreno de profundidade pequena, outras caem no meio dos espinhos e outras caem num solo bom e fértil. E os discípulos não entenderam muito bem o que Jesus queria dizer, e Jesus explica o que essa parábola significa. Ele diz o seguinte: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e abandona e vai embora. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, existem pessoas que vão ouvir o evangelho, vão aceitar o evangelho, mas aquilo não vai fazer raiz no coração daquela pessoa e não vai dar fruto. Por essas razões que Jesus acabou de explicar.
porque os cuidados da vida vão vir, porque os problemas vão ser muito grandiosos, deixa esse negócio de igreja pra lá, ou porque, ouvi, legal, mas tchau, foi embora, o maligno roubou do coração, e vai ter aquela pessoa, que eu espero que seja você, que vai ouvir a palavra e vai reter, e vai querer aprender mais, e quanto mais você aprende, mais você quer falar de Jesus, mais você quer testemunhar de Jesus, e você começa a frutificar, a dar frutos, mas isso demanda o quê? Um tempo de aprendizado, um tempo de estudar a palavra, um tempo de andar com Deus, um tempo de andar com pessoas mais conhecedoras da palavra do que você e entender alguns princípios que vão ser ensinados. E hoje é muito comum você abrir no YouTube e ver assim 1 milhão de gente falando, inclusive eu, né? e por essa razão que é muito importante que você tenha uma referência pessoal de alguém que você pode ligar, de alguém que você pode conversar. E altamente recomendo que homens sejam discipulados por homens, mulheres sejam discipulados por mulheres. E é básico e óbvia a razão pela qual isso deve acontecer. Então, você deve se perguntar, poxa, mas com quem que eu vou fazer isso? Eu não conheço ninguém. A pessoa que eu me converti numa situação A, B, C, eu não tenho ligação, o que é igreja, para onde eu vou? Calma. Primeira coisa que você deve fazer é orar. E pedir para Deus te orientar. Pedir para que o Senhor te leve a conhecer alguém. Ou a um contexto de igreja, a um contexto de uma igreja que ensine a Bíblia profundamente, de maneira séria, correta, para que você possa conhecer uma estrutura onde você possa então ter um discipulado ou um grupo de oração, sendo sempre pautado aonde? Na Bíblia. Por isso que é muito importante você pautar a sua caminhada sempre na palavra de Deus. Mas como é que eu vou saber se a pessoa A, B ou C ela é uma boa discipuladora ou não? Em primeiro lugar, a pessoa que vai discipular você tem que conhecer a palavra. Tem que ser uma pessoa que vai referir as suas reflexões, seus pontos de vista e os seus ensinamentos sempre com exemplos vindos da palavra de Deus. Nunca do achômetro. Nunca a experiência de vida de uma pessoa deve ser a base da teologia. Nunca. A base da teologia está aqui. Ela pode dar um exemplo de sua vida e basear esse exemplo num princípio da teologia da Bíblia. Sim, claro. Mas para isso você tem que pedir o discernimento a Deus. Para que essa pessoa seja uma pessoa que primeiro não queira tirar nada de você. Não tenha segundas intenções com você. Seja uma pessoa que seja isenta no seu caráter moral, na sua conduta moral, em todas as áreas de sua vida. Se for uma pessoa casada, que seja casada com uma pessoa só, que não tenha vida extraconjugal, que não tenha vida que, lembre você da conduta do mundo. Entende? Essa pessoa tem que ser um exemplo de um caráter moral ilibado para você. Outra coisa importante, ninguém que ensina Cristo, ninguém que ensine a palavra com isenção moral e caráter vai querer tirar de você alguma coisa. A pessoa que vai ser um discipulador, a pessoa que vai ensinar a palavra para você, ele quer ver, ou ela quer ver o seu crescimento com Deus, com Cristo, nas Escrituras. Essa pessoa vai descortinar a Bíblia para você. Ela não vai querer usurpar você, ou tirar nada, ou pedir nada. Se acontecer, some, foge, próximo, vai para outro. Entendeu? Agora, quanto tempo você tem que estar submissa ou sujeita a uma pessoa que está te ensinando? Até quando você sentir que você pode começar a caminhar pelos seus próprios passos. Até que você atinge uma maturidade X, que você começa a estudar a Bíblia sozinha e Deus começa a falar no teu coração sozinho. Porque você vai comprar livros, você vai utilizar da internet para aprender mais. E aí você vai entender que o tempo de caminhada com aquela pessoa acabou. E talvez comece um outro tempo de caminhada com uma outra pessoa. Ou Deus vai te dirigir para um outro contexto. E quanto custa, né? Custa. Em primeiro lugar,
Não pague um centavo. Escuta o que eu estou te falando. Não pague um centavo para quem for discipular a sua vida. Não existe isso. Jesus entregou a sua salvação de graça, a gente fala, mas não foi um altíssimo preço, mas você e eu não pagamos nada, nós aceitamos. Então, a pessoa que vai ensinar a palavra de Deus para você, ela não pode te cobrar nada. Ah, mas aí você quer fazer um curso, aí é outra história. Mas discipulado, para ensinar o básico das escrituras, desculpa. Entendeu? É a mesma coisa, você vê aqui nesse vídeo você não está pagando nada. Não existe uma troca comercial aqui. Eu não faço isso com interesse para ganhar dinheiro. Não, cara, eu quero ver o teu crescimento espiritual. E o meu intuito em fazer vídeos aqui no YouTube é para ensinar pessoas como você, pessoas que estão buscando aprender mais. Sabe por quê? Porque um dia eu também quis e não tinha quem me explicasse. Aliás, tive sim. Eu tive um casal maravilhoso que me discipulou, que foi o que me levou a Cristo. Então eu caminhei com eles durante um bom tempo, até que chegou um momento que Deus me dirigiu para um outro caminho. Não mais passei a ser discípulo, somos amigos até hoje, mas passei a ser discípulo de outras pessoas. Ou seja, não existe um patamar, sabe, um hierárquico de capacitação. Não, cara, não é isso. Jesus quer que você ande com Ele, do lado dele. E quanto custa? Custa um negócio chamado tempo. 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 Lembra que Jesus falou aqui que a semente que cai na boa terra, ela cresce e ela dá frutos. Pensa numa semente, cara. Uma semente, ela demora tempo para frutificar. Você bota lá na terra, você rega, você espera, você vê o nível de acidez do solo para ver se está correto, você corrige se estiver errado, você rega de novo, aí vai vir uma praga que vai querer comer aquela semente, você não deixa. Assim é a semente que foi plantada no seu coração. Vão vir os problemas da vida que vão querer roubar isso de você. Não, você continua firme caminhando na fé. Peraí, a palavra de Deus me ensina o que sobre esse problema que eu estou passando? Peraí, vou aprender. Então você vai ensinando a você mesmo a buscar as respostas nesse livro. Ainda que você não tenha uma pessoa para discipular você, ainda que você esteja sendo discipulado por alguém, você tem que aprender a andar por seus próprios pés um dia. Entendeu? Você não vai ficar, sabe, se acostumando a ter sempre uma pessoa para estar toda hora. Não, cara, vai chegar um momento que você vai querer caminhar sozinho. Vai chegar um momento que você vai ter que caminhar sozinho, porque Deus vai te chamar para uma maturidade de fé. Então é isso, o vídeo de hoje eu tinha intenção de compartilhar com você esses princípios do que seja um discipulado. Agora, você vai querer perguntar, poxa Márcio, mas que igreja que eu devo ir? Que igreja que você acha a melhor? Só olha, uma vez eu ouvi um pastor falar uma coisa muito interessante. A melhor igreja é aquela igreja onde Deus fala com você. Onde a palavra que sai daquele púlpito é uma palavra que te encoraja, que te alimenta, que te enche, que te impulsiona em direção ao céu, que te impulsiona em direção a Deus, né? Fuja daquele contexto de cajadada, de você sair deprê. Cara, isso não existe, cara. Jesus não fazia isso com as pessoas que iam buscá-lo. Jesus as curava, Jesus as tocava, Jesus as botava para cima, Jesus admoestava, Jesus puxava a orelha quando tinha que puxar a orelha, mas sempre você vai ver um Jesus amoroso, sempre você vai ver um Jesus interessado no crescimento daquela ovelha, né? Então, esse é o princípio do discipulado, tá? Eu espero que isso tenha te dado um conceito novo, ajudado a descortinar um conceito novo. E eu convido você a conhecer essa parte do meu canal que fala sobre os primeiros passos na sua fé. O que ler,
qual a melhor Bíblia para comprar, o batismo, o que é a ceia. São temas que são novos na fé e é importante você conhecer para a sua caminhada com Cristo, tá bom? Espero que você tenha sido abençoado e até o próximo. Deus te abençoe. E não deixa de marcar aí, se você gostou desse vídeo, marcar aí o seu joinha, deixa a sua notificação, sua experiência e não deixa de compartilhar se você conhece alguma pessoa que está interessada em saber o que é um discipulado. É isso aí, tá bom? Deus te abençoe.